Olá, bora retomar nossa leitura. Tô de alma limpa. Deus me permitiu ver minha família depois de 4 meses sem visitar minha mãe, 8 meses sem visitar o meu pai. Então, eu fiquei alguns dias afastada da nossa leitura, mas estou sentindo muita falta. Eu espero que aí também. E vamos retomar a partir da página 364, segundo Samuel, recenseamento e castigo, 24. A cólera do Senhor se inflamou. Deixa eu ver se está ligado o microfone certinho aqui. A cólera do Senhor se inflamou novamente contra Israel e excitou Davi contra eles, dizendo-lhe: Vai recensear Israel e Judá. Disse, pois, o rei a Joabe e aos chefes do exército que estavam com ele: Percorrei todas as tribos de Israel, desde Dan até Berzabeia, e recenseai o povo de maneira que eu saiba que o seu número. Joabe disse ao rei: Que o Senhor teu Deus multiplique o povo 100 vezes mais do que agora aos olhos do rei meu senhor. Mas que pretendei o rei meu senhor com isto? A ordem do rei, no entanto, prevaleceu sobre a opinião de Joabe e dos chefes do exército. Eles deixaram o rei e foram fazer o recenseamento do povo de Israel. Passaram o Jordão e começaram por Aroer e a cidade situada no meio do vale, indo em seguida por Gade até Jazer. Foram depois a Galaade e a terra dos Iteus em Cádiz e chegaram até Dan. Dali se dirigiram para Sidom. Atingiram a fortaleza de Tiro e passaram em todas as cidades dos heveus e dos cananeus, chegando até Neguebe de Judá em Berzabeia. Percorreram assim toda a terra e voltaram a Jerusalém ao cabo de 9 meses e 20 dias. Joabe entregou ao rei o resultado do recenseamento do povo. Havia em Israel 800.000 homens de guerra que manejavam a espada, e em Judá 500.000 homens. Depois que foi recenseado o povo, Davi sentiu remorsos e disse ao Senhor: Cometi um grande pecado fazendo isso, mas agora apagai, ó Senhor, a culpa de vosso servo, porque procedi neciamente. Tem um asterisco aqui. Nécio ou insensato na Bíblia é essencialmente aquele que não acredita em Deus. Levantando-se Davi no dia seguinte, a palavra do Senhor foi dirigida ao profeta Gade, o vidente de Davi, nestes termos: Vai dizer a Davi: Assim fala o Senhor: Proponho-te 3 coisas. Escolhe uma delas e eu te infligirei. Gade veio ter com Davi e referiu-lhe essas palavras, ajuntando: Proferes que venham sobre a tua terra 7 anos de fome, ou que fujas durante 3 meses diante dos teus inimigos, que te perseguirão, ou que a peste assole a tua terra durante 3 dias. Reflete, pois, e vê o que devo responder a quem me enviou. Davi respondeu a Gade: Estou em grande angústia, é melhor cairmos nas mãos do Senhor, cuja misericórdia é grande, do que cair nas mãos dos homens. E daí Davi escolheu a peste. Mandou, pois, o Senhor a peste a Israel desde a manhã daquele dia até o prazo marcado. Ora, foi nos dias de colheita do trigo que o flagelo começou no povo, e morreram 70.000 homens da população, desde Dan até Berzabeia. E o Senhor enviou um anjo sobre Jerusalém para destruí-la. Vendo Davi o anjo que feriu o povo, disse ao Senhor: Vede, Senhor, fui eu que pequei. Eu é que sou o culpado. Esse pequeno rebanho, porém, que fez ele, que a tua mão se abata sobre mim e sobre a minha família. O Senhor arrependeu-se então de ter mandado aquele flagelo e disse ao anjo que exterminava o povo: Basta, retira agora a tua mão. O anjo do Senhor se encontrava junto à eira de Ornã, o Jebuseu. Construção de um altar. Gade veio ter com Davi naquele dia e disse-lhe: Sobe e levanta um altar ao Senhor na eira de Ornã, o Jebuseu.
Davi subiu, segundo a palavra de Gade, intérprete da ordem do Senhor. Ornã, que estava debulhando o trigo, viu aproximar-se dele o rei com a sua comitiva. Adiantou-se e prostrou-se por terra diante do rei, dizendo: Por que vem, ó rei, meu senhor, à casa do seu servo para comprar a tua eira? Disse Davi. E aqui construir um altar ao Senhor, a fim de que o flagelo cesse de devorar o povo. Ornã disse a Davi: Tome-a, pois, o meu senhor, o rei, e faça o que lhe parecer bom. Aqui tens os bois para o holocausto, e o carro e o jugo dos bois para a lenha. O servo do meu senhor e rei dá-lhe tudo. E Ornã juntou: Que o Senhor, teu Deus, te seja propício. Não assim, disse o rei, mas pagar-te-ei o seu valor justo. Não oferecerei ao Senhor meu Deus holocaustos que não me tenham custado nada. E Davi comprou a eira e os bois por 50 siclos de prata. Levantou ali um altar ao Senhor e ofereceu sobre ele holocaustos e sacrifícios pacíficos. O Senhor compadeceu-se da terra e cessou o flagelo que assolava Israel. Agora nós vamos iniciar o livro dos reis. Primeiro livro. 1. Reinado de Salomão. Velhice de Davi. O rei Davi estava velho, avançado em anos, e por mais que o cobrissem de roupas, não se aquecia. Seus familiares disseram-lhe: Busquemos para nosso senhor o rei uma donzela virgem que sirva ao rei e tenha cuidado dele e durma com seu seio para que ele se aqueça. Procuraram, pois, em toda a terra de Israel uma donzela formosa. Encontraram Abisag, a sunamita, e levaram-na ao rei. Essa donzela era muito formosa. Ela cuidava do rei e o servia, mas o rei não a possuiu. Conspiração de Adonias. Ora, Adonias, filho de Agite, encheu-se de orgulho e exclamou: Sou eu quem reinará. Adquiriu para si um carro e cavalos e tomou uma escolta de 50 homens. Nunca seu pai o contrariou, dizendo: Por que fazes isto? Além disso, ele era muito belo e, na idade, seguia imediatamente Absalão, tendo feito reuniões com Joabe, filho de Sarvia, e com o sacerdote Abiatar. Estes tornaram-se seus adeptos. O sacerdote Sadoc, porém, bem como Banaías, filho de Jojada, o profeta Natã, Semei, rei, e os valentes de Davi não abraçaram seu partido. Adonias, tendo imolado ovelhas, bois e bezerros cevados junto à pedra de Zoelete, ao lado de Enrogel, convidou todos os seus irmãos, filhos do rei, e todos os de Judá, que estavam ao serviço do rei, mas não convidou o profeta Natã, nem Banaías, nem os valentes, nem o seu irmão Salomão, o sucessor de Davi. Disse Natã a Betsabé, mãe de Salomão: Não soubestes que Adonias, filho de Agite, se proclamou rei sem que saiba Davi, nosso senhor? Escuta, vou dar-te um conselho, para que salves a tua vida e a do teu filho Salomão. Vai ter com o rei Davi e dize-lhe: Ó rei, meu senhor, não juraste a tua serva que Salomão, meu filho, reinaria depois de ti e se sentaria no seu trono? Porque então Adonias se proclamou rei? Enquanto estiveres falando assim ao rei, entrarei e confirmarei o que tiveres dito. Foi Betsabé ter com o rei o seu quarto. O rei estava já muito velho e Abisag, a sunamita, cuidava dele. Betsabé inclinou-se e prostrou-se diante do rei. Este disse-lhe: Que queres? Ela respondeu: Meu senhor, prometestes com juramento à tua serva que meu filho Salomão reinaria depois de ti e se sentaria no teu trono. Ora, eis que Adonias se proclamou rei, sem que saiba o rei meu senhor. Imolou bois, bezerros, cevados e grande quantidade de ovelhas, e convidou todos os príncipes e sacerdote Abiatar e o general Joabe, mas não convidou o teu servo Salomão. Ó rei meu senhor, todo Israel tem os olhos postos em ti, esperando que declares quem há de tomar o teu lugar no trono depois de ti. Do contrário, logo que o rei meu senhor dormir com seus pais, eu e meu filho Salomão seremos tratados como criminosos. Falava ela ainda ao rei quando se apresentou o profeta Natã. Disseram ao rei: Está aí o profeta Natã. Ele entrou e prostrou-se com o rosto por terra diante do rei. Em seguida disse: Ó rei, meu senhor, porventura declaraste Adonias reinares depois de mim e se sentará no meu trono?
pois ele desceu hoje para imolar bois, bezerros, cevados e grande quantidade de ovelhas, tendo convidado todos os príncipes, os generais, os sacerdotes e Abiatar, os quais estão comendo e bebendo com ele e gritando: Viva o rei Adonias! Não fomos, porém, convidados, nem eu, teu servo, nem o sacerdote Sadoc, nem Banaías, filho de Jojada, nem teu servo Salomão. Serão do agrado de meu senhor o rei que assim se faça? Porque não deste a conhecer os teus servos quem deverá sentar-se depois de ti no trono do rei, meu senhor? O rei respondeu: Shaimai-me Betzabé. Ela entrou e ficou de pé diante dele. O rei fez-lhe este juramento: Pela vida de Deus, que me livrou de toda angústia, o que te jurei pelo Senhor, Deus de Israel, dizendo: Teu filho Salomão reinará depois de mim e sentar-se-á no meu trono em meu lugar. Isto vou cumprir hoje. Betsabé inclinou-se diante do rei, prostrando-se com a face por terra, e disse: Viva o rei Davi, meu senhor, para sempre. O rei Davi disse: Chamai-me o sacerdote Sadoc, o profeta Natã e Banaías, filho de Jojada. Tendo-se eles apresentado diante do rei, este disse: Tomai convosco os servos que vos amo, fazei montar na minha mula e meu filho Salomão, e levai-o a Gião. Aqui explica que é uma fonte situada ao oriente de Jerusalém. Ali o sacerdote Sadoc e o profeta Natã ungirão rei de Israel. Tocarei então a trombeta e direis: Viva o rei Salomão! Voltareis depois atrás dele, e ele virá sentar-se no meu trono para reinar no meu lugar, pois é ele que estabelece o chefe de Israel e de Judá. Banaías, filho de Jojada, respondeu ao rei: Assim seja, assim queira ordenar o Senhor, o Deus do meu senhor, o rei. Esteja ele com Salomão, assim como esteve com o rei, meu senhor, e eleve o seu trono ainda acima do trono do meu rei, do meu senhor, o rei Davi. Unção de Salomão. O sacerdote Sadoc desceu com o profeta Natã, Banaías, filho de Jojada, os seresteus e os feleteus, fizeram montar Salomão na mula de Davi e conduziram a Gião. Tomou o sacerdote Sadoc no tabernáculo o chifre de óleo e ungiu com ele Salomão. A trombeta soou e todo o povo pôs-se a gritar: Viva o rei Salomão! Depois toda a gente voltou atrás dele tocando flauta e fazendo grandes festas, de modo que a terra vibrava com as suas aclamações. Adonias e seus convivas, tendo terminado seu banquete, ouviram aquela algazarra. Joabe, ouvindo soar a trombeta, disse: Por que este barulho da cidade alvoroçada? Falava ainda quando sobreveio Jonatas, filho do sacerdote Abiatar. Abonias disse-lhe: Vem, tu és um homem valente e trazes certamente boas notícias. Sim, respondeu Jonatas, é verdade que o rei Davi, meu senhor, proclamou o rei a Salomão. Enviou com ele o sacerdote Sadoc, o profeta Natã, Banaías, filho de Jojada, os seresteus e os filisteus, e estes fizeram montar na mula do rei. O sacerdote Sadoc e o profeta Natã ungiram no rei em Gião. Dali voltaram cheios de alegria e a cidade está em alvoroço. Esta é a algazarra que ouviste. E Salomão até já está sentado no trono do reino. Além disso, os servos do rei foram felicitar o rei Davi, meu senhor, dizendo: que o teu Deus torne o nome de Salomão maior que o teu, e eleve o seu trono acima do teu. O rei prostrou-se então sobre o seu leito e disse: Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, que hoje pôs sobre o meu trono um sucessor, vendo-o eu com os meus próprios olhos. Os convidados de Adonias, aterrorizados, levantaram-se e foram cada um para o seu lado. Adonias, temendo Salomão, levantou-se também e foi abraçar-se com os cornos do altar. Aqui tem um asterisco. Adonias teme ser condenado à morte e por isso reivindicava o direito de asilo. O mesmo fará Joabe, porém inutilmente. Disseram-no a Salomão nestes termos: Eis que Adonias, temendo o rei Salomão, foi abraçar-se com os cornos do altar, dizendo: Jure-me hoje, ó rei Salomão, que ele não fará morrer o seu servo à espada.
Se ele se mostrar um homem valente, respondeu Salomão, não lhe cairá por terra um só de seus cabelos, mas se nele se encontrar maldade, morrerá. O rei Salomão mandou mensageiros e o fizeram descer do altar. Ele veio e prostrou-se diante do rei, que lhe disse: volta para a tua casa. Morte de Davi. Aproximando-se o fim de Davi, deu ele ao seu filho Salomão as suas últimas instruções. Eu me vou, disse ele, pelo caminho que se segue toda a terra. Sê corajoso, porta-te como homem. Guarda os preceitos do Senhor teu Deus. Anda em caminhos, observa suas leis, seus mandamentos, seus preceitos e seus ensinamentos, tais como estão escritos na lei de Moisés. Deste modo serás bem-sucedido em tudo o que fizeres e em tudo o que empreenderes. E o Senhor cumprirá a promessa que me fez, isto é, que eu terei sempre um dos meus descendentes no trono de Israel. Se meus filhos guardarem seus caminhos e andarem diante dele com fidelidade, de todo o seu coração e de toda a sua alma. Tu sabes, tão bem como eu, o que me fez Joabe, filho de Sárvia, como ele assassinou os 2 chefes do exército de Israel, Abner, filho de Ner, e Amasa, filho de Jeter, derramando assim, em pleno tempo de paz, o sangue da guerra, e manchando com o sangue da guerra o cinto de seus rins e o calçado de seus pés. Farás como julgares prudente, e não deixarás que suas cãs desçam em paz à habitação dos mortos. Por outro lado, tratarás com benevolência os filhos de Berzelai, o Galadita, faze-os comer à tua mesa, porque foi este o gesto que tiveram para mim quando eu fugia diante do teu irmão Absalão. Tens também perto de ti Semei, filho de Gera, o benjamita de Baurim, que me insultou tão violentamente no dia em que eu ia para Manaim. Mas com ele veio ao meu encontro